culto de celebração e de fazermos ato memorável ao Senhor. Abram suas Bíblias lá no livro dos Hebreus. Hebreus 6, do 4 até o 6, meus irmãos. Quando você achar, você dá um glória a Deus. Já achou? Rápido, hein? A igreja que lê a Bíblia é assim mesmo. Você que está nos acompanhando através do conforto do seu lar, assistindo através das redes sociais, sendo Instagram, sendo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Deus. Porventura tem alguém nos visitando nessa noite aqui? Sejam bem-vindos. Essa é a casa do nosso Senhor. Fiquem à vontade. Acharam? Porque é impossível. Antes disso, irmãos, eu quero expressar as nossas condolências e os nossos pedidos ao Senhor Espírito Santo que conforte a família de Lívia, o pai da levita Lívia. O Senhor recolheu, e que o Senhor conforte o coração de Lívia, família, você, Nilcinho, também. Que o Senhor coloque um bálsamo no lugar da dor, do sofrimento. Mas aprovou o Senhor recolher seu servo. Aprovou o Senhor. E daqui a pouco tudo passa. Estaremos todos juntos. Você crê nisso? Está trabalhando para isso? Está se santificando para isso? Porque a qualquer momento a sua senha pode cantar. Pode aparecer num visor universal o seu número. E nessa hora não adianta oração. Não adianta prostração mais. Cantou, apagou. Faça tudo em vida. Faça tudo enquanto tem ânimo. Faça tudo enquanto você tem vigor. Faça tudo. Tudo que tiver de ser feito, faça. Mas não faça de qualquer jeito. Faça de forma excelente. Enfim, vamos à palavra. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. Eu vou repetir a leitura. Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém?
O Senhor nos arrancou das trevas e nos trouxe, nos conduziu para a sua maravilhosa luz, através da obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. E provaram o dom, que dom? O dom celestial. Dom da terra ou dom celeste? Dom de cima, das coisas do alto, das coisas de Deus. E se fizeram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. Quantos aqui já provaram a boa palavra de Deus? Aleluia. E as virtudes do século vindouro, ou do século futuro. Que virtudes são essas? Aqui são as revelações. Aqui é o avanço e as profundidades de Deus sendo entregues ao seu povo. Para que você tenha esperança, para que não vire fábula na sua mente as promessas do Senhor. Para que você compreenda que o que está escrito torna-se vivo dentro de você quando você acredita valor. Amém? Aí o 6 diz assim: e recaíram, seja outra vez renovados, para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, estão crucificando o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Te dou graças, te dou glórias. E te peço a tua mão, o teu governo e a tua unção nesse momento para ministrar essa palavra que é linda, perfeita, imutável. Senhor, obrigado, porque nesse dia podemos nos lembrar uma vez mais que tudo que o Senhor estabeleceu na tua palavra, no decorrer dos anos, dos tempos, sempre é para aproximar o teu povo de ti, sempre é para fazer o teu povo não descreditar valor, e eu te dou glórias também por isso. Repreendemos todo o mal, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, Senhor, que o Senhor apareça, nos faz manusear a tua palavra como espada nessa noite, e que o efeito seja transformador, e que o efeito seja mudar as nossas realidades, que o primeiro a ser ministrado, admoestado, exortado, endireitado, seja eu. Faz, Senhor, algo poderoso nessa noite, faz algo maravilhoso, Deus eterno. Daremos somente glórias a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda a glória. Que bom estar na Tua presença. Que bom que mantemos vivos os rudimentos, as verdades e os princípios. Abençoe esse povo que saíram dos seus lares para mais um domingo virem Te adorar. Estamos aqui, meu amigo Espírito Santo, na total dependência do Senhor, que geme, gemidos inexprimíveis, para nos aproximar, nos manter, nos conduzir a cada dia mais para perto do Senhor. Repreendemos a distração, a cegueira, a surdez espiritual. E declaramos liberdade do Espírito e no Espírito, nesse lugar. Seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? O Yeshua. Amém. Apertem os cintos e vamos decolar.
O significado do nome hebreu, que vem do hebraico, é o livrim, que quer dizer povo do outro lado do rio. Povo do outro lado do rio. Sim, você é um povo do outro lado. Você é um povo que não pode se assemelhar, desejar e andar com os que estão do outro lado. Porque você tem um rio separando. Tem um rio separando. E é um rio que esse rio não seca nunca. Todo rio na terra, ele vai passar pelas 4 estações do ano. E essas 4 estações vão abalar. Vão diminuir fluxo, aumentar fluxo. As 4 estações vão produzir algum tipo de efeito nesse rio. O rio de Deus não. Ele é perfeito. E ele está ali exatamente para te lembrar que não pode passar para o outro lado. Ele está ali também para te lembrar que todas as promessas feitas por Deus vão se cumprir aqui, sem a necessidade de você ir para o outro lado do rio. Deus vai fazer aqui, Deus vai manifestar aqui, Deus vai te proteger aqui, Deus há de levar você a cumprir o propósito aqui. Inclusive, a oração da liderança é uma oração inteligente, né? Assim, Deus levanta nesse lugar pregadores. Deus levanta nesse lugar pessoas saradas, curadas, transformadas. E é uma oração muito bonita. Só que você tem que orar agora e dizer: Deus, levanta e mantém no lugar. Levanta e mantém no lugar essa pessoa. Porque essa pessoa, quando é levantada, o nome em si já diz, está de pé, né? Levanta é um sinal de alguém que estava ou sentado, ou deitado, ou sem reconhecer a posição que ocupa dentro de um corpo específico. E aí alguém vendo aquilo que Deus revelou através da palavra, através de ações. Os dons e os talentos, eles são revelados, eles são manifestos no corpo de Cristo o tempo todo. Então, compete à liderança estar sempre olhando com um olhar de atenção, com um olhar fito, para poder desenvolver e impulsionar ainda mais essas habilidades, para que o corpo de Cristo possa crescer, fluir com muito equilíbrio. Mas a parte fundamental, manter a consciência nessa pessoa. Sim, ele estava sentado. Manter a consciência na pessoa, ele estava deitado. Manter a consciência nessa pessoa, ele nem sabia quem era. Manter a consciência nessa pessoa impulso, óleo e mão. Não vem de nós mesmos. Impulso, óleo e mãos. Impulso para enxergar o que você não enxergou. Óleo para te habilitar, acreditar valor naquilo que viram e nem você viu. E mãos, quando você não acreditar que é possível, bora, eu te levo ali. Falar nisso, Jesus é terrível nisso, né? Jesus, ele caminha com seus discípulos formando a ética, a moral e a conduta. Por que uns falam Jesus, por que outros falam Yeshua? Porque o nome de Jesus mesmo é Yeshua. A letra em si, o J não existe, né? No calendário hebraico, e judaico também, como você queira falar. Dentro de uma interpretação não existe.
Mas não é assunto para hoje, mesmo porque precisamos compreender algumas coisas muito importantes nessa noite. Primeiro, existe um rio no meio, e eu estou do outro lado. Só que a parte maior não é a parte que eu estou. E Deus permite que do outro lado do rio eu enxergue tudo do outro lado. E aí é aquela confusão. Muita gente monta barco, né, por conta própria, para ir para o outro lado. Enfim, eu trouxe uma palavra que diz que é impossível uma vez ter experimentado, de quê? Da luz, depois de serem iluminados. É impossível você, depois de receber das virtudes, do preenchimento do Espírito Santo, é impossível você negar isso uma vez e voltar mais uma vez para o estágio que você se encontrava. Eu sei que isso acaba perturbando a nossa cabeça, porque a gente aprendeu, né? 70 vezes, errou 70 vezes, errou 70 vezes. Aí eu fui perguntar para Deus, por que a quantidade excessiva de perdão? Aí Deus falou para os novatos, crianças, mas vocês já são adultos, vocês já sabem muito bem as verdades. Quando vocês querem errar, vocês erram por conta própria. Quando vocês querem pecar, vocês pecam querendo. Quando vocês querem desonrar, vocês desonram querendo. Não são inocentes, não são nécios na fé. Vocês já têm profundidade, porque uma vez recebido da luz, do Espírito Santo, das revelações, de tudo aquilo que é profundo do céu, você só cai por decisão. E é preocupante porque se você tornar o ambiente do céu em imoral, você nunca mais entra nesse nível que um dia você alcançou. E isso não sou eu que estou contando, é o que está escrito aqui. E eu ainda repeti para você entender, porque talvez, por não ter lido, por não ter adquirido ainda a solidez de uma interpretação profunda como essa, você nessa noite alcance misericórdia. Porque tem gente que depois de ter experimentado tudo, ainda continua fazendo coisas. Depois de ter a presença gloriosa do Espírito Santo percebida, porque andar com o Espírito Santo, sendo guiado, sendo livrado de muitas situações, os tais livramentos, é ótimo, mas a partir do momento que você se apresenta para o Espírito Santo e recebe diretamente dele as respectivas revelações, você não é mais inocente em nada. Então tem, por exemplo, é pesado, mas eu tenho que falar, aqueles que se cansaram na fé e saíram para pecar, quebraram a cara lá e voltaram. Dificilmente você alcançará o nível da profundidade que Deus lhe deu, quando a luz clara estava emanando de você. Ah, mas está escrito, onde emanou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para redenção, para salvação, para usabilidade, aplicabilidade, profundidade. O crime de Judas, quando se tornou público, ele ceifou sua própria vida. Porque só quem sabia que ele mexia na bolsa era quem? Só Jesus. Agora, quando o crime dele se tornou público, não teve mais solução. O que é que acontece? Quando eu transformo as leis de Deus em escárnio,
quando eu transformo as verdades do Senhor em zombaria. Por quê? Porque noutrora eu estava cumprindo, fazendo, agindo de uma forma cheia da graça, da unção, do poder. Hoje eu me perverti. Foi para o público a minha imoralidade. A palavra de Deus diz que o próprio Deus, quando chamou Abraão para fazer a convocação para algo específico, não tendo por quem jurar, em termos de tamanho, jurou por quem? Porque não tinha ninguém maior do que ele. Diz a palavra também que todo juramento que é feito deve ser feito por alguém maior do que você. Porque senão o juramento, ele, além de não ser válido, ele não acaba a briga. Pode ver, quando está uma discussão, você pegou ou não pegou? Não, eu não peguei, não peguei, pegou ou não pegou? Eu juro por minha mãe que eu não peguei. Acabou a conversa. E a Bíblia, ela é tremenda, meus irmãos. Por quê? Porque ela está dizendo assim, ó, se jurar por alguém que tem respaldo, acaba a briga. Só que a mesma Bíblia diz que não é para a gente jurar. Por quê? Pelas nossas incapacidades de cumprimento. Até jurando, em algum momento, iremos decepcionar. Então Deus está dizendo, cai fora disso, não jura não. Por quê? Porque você é muito de momento. Hoje você está disposto a jurar mundos e fundos. Amanhã você vai olhar para mim e vai esquecer da graça redentora. E ainda vai colocar culpa, porque o aspecto culpabilidade é o que mais impede o ser humano de alcançar as profundidades diante de Deus e perante Deus. Enquanto não chegou o entendimento, livramento. Quando chegou agora o entendimento, para você que era inocente dentro dessa leitura, não tem mais solução. Mas eu não sabia. Aí você alcançou a misericórdia. Eu nunca li a Bíblia toda. Talvez isso gerou também um livramento para você em algumas coisas. Agora os que já passaram por isso, já leram, já viram. Rudimentos. O que são rudimentos? Quem pode falar? Uma pessoa para falar o que é um rudimento? Ensinos. Pastora Cris, o que é um rudimento, além do ensino? Oi? Marcas. Daquilo que entranhou em você. Uma vez sendo cheio, o pastor Brás falou que é o quê? Ensinamento. Isso vai para uma lacuna específica dentro de nós. A pastora Cris falou que é o quê? Resquício. Marcas. O poder transformador de Cristo deixa marcas evidentes em nós. Os ensinos que eu recebo, eles vão produzir em mim algo e vão deixar marcas visíveis. Se não está deixando marcas de transformação, tem algum outro tipo de marca que está causando em você. E que marcas são essas, pelo amor de Deus? Nós ficamos cheios de dedo para falar de rudimentos. Nós ficamos cheios de dedos para falarmos de festas judaicas ou festas bíblicas. Então existe dois tipos de Bíblia, três tipos de Bíblia. O povo judeu, ele tem a Torá, que nada mais é que um Pentateuco do Antigo Testamento.
E aquilo é um livro para gerar ensinamento, entendimento, mantenimento e preservar o ensino. Nós nos prendemos muito acerca de algumas situações totalmente desnecessárias. A pastora Gerlúcia, ela ficou meio que se explicando do porquê da festa, do porquê que vocês comemoram. É sério que a gente precisa falar o porquê que tem que comemorar o que está na Bíblia? É sério, sabe por quê? Porque é muito mais fácil para a gente trazer uma festa do mundo, estabelecer dentro da igreja e dizer, não, é gospel agora, é forró gospel, é funk gospel, é jazz gospel, é tudo gospel. E para eu falar da festa bíblica, eu tenho que justificar. Não, mas isso não é daqui. Não, não é daqui mesmo não. Não, não. Não é daqui, eu nem merecia estar aqui, nem tu. Infinita graça, favor e misericórdia. A gente não merecia nada. Então, fica, aleluia, glórias a Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, ter que justificar coisas que Jesus não questionou, é estranho, porque a nossa redenção veio através da entrega por completo do Filho de Deus, sim ou não? O Filho de Deus cumpriu tudo, eu tenho que cumprir o quê? Metade? Acabou a conversa. Agora sim, o nosso modelo evangélico, ele é regalista, e ele abre lacunas e brechas da imoralidade na mente do povo. Perdão, 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 perdão. Errei, perdão. Poxa, perdão de novo. Meu irmão, a Bíblia fala, você tem que me perdoar. O cara comedia, até para poder usar a Bíblia como desculpa aqui, ó. Não me perdoe não, para você não entrar para o céu. Isso é papo de criança. Porque quem é maduro sabe seu lugar, sabe o que é lei, sabe o que é ordem, sabe o que é decência. Vamos falar de 4 festas, por exemplo: Páscoa, Asmos, a Primícia e Pentecoste. São 4 interpretações bíblicas. São 4 tempos bíblicos que você tem que compreender. Para não falar propriamente da festa, vamos falar da interpretação do que representa essas festas, biblicamente falando. Por exemplo, a Páscoa, que ela é comemorada junto praticamente com a festa dos pães asmos. E por que é comemorada dessa forma? Porque tira primeiro tudo que está dentro de casa, 7 dias. E o último dia é o dia da pureza, é só o que importa para Deus. E o restante é exercício, para retirar os resquícios também. Retirar aquilo que debatemos o tempo todo dentro dos nossos praquês, porquês e como. É o tempo todo, não, nossa, nessa igreja jejua demais. Alguém aqui botou alguma faca em você? Cada um aqui está estabelecendo uma vida, uma conduta, uma ética e uma moral de profundidade diante de Deus. Mas ninguém aqui foi dizer, se não jejuar, não vai poder ficar aqui. Se você não lê a Bíblia toda, não vai poder ficar aqui. Quem foi que já foi envolvido em vexame, em uma vergonha aqui? Ninguém. Agora, quem se aproximou do altar, recebeu entendimento, recebeu óleo, recebeu habilitação, pelo amor de Deus, essa palavra é para você, lindo e linda. Eu não tenho, os novos sim, valida os 70 vezes 7. Agora você, que ainda fica fazendo perguntinhas para Deus, que Deus não te responde há muito tempo. Por quê? Porque Deus não conversa com gente besta. Nossa, que pesado. Pesado é você continuar com coisas antigas na sua memória. Sai da igreja e cultiva coisas do outro lado do rio. Você não quer ter uma vida plena em Deus?
Mas você está aqui porque a figura ilustrativa da imagem gospel, ela é bonita perante a sociedade. Denota de confiabilidade. Antigamente mais, né? As empresas, quando falavam assim, ó, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, aí os cargos de maiores confianças na empresa, colocava essa pessoa. Por quê? Porque sabia que não mentia, não enganava, não traía e não iria prejudicar a empresa em nada. Hoje, quando faz a seleção, o cara pergunta, qual é a religião de você? Professa fé em alguma coisa? Aí quando você fala assim, eu sou evangélico. Aí o cara fala, tá certo, tudo bem. Gostei muito do seu currículo. E vai ter só mais algumas etapas. E aí você aguarda. Mas gostei muito, viu? Me impressionou o seu currículo. Me impressionou. Aí quando sai ele fala, meu Deus, que saudade de ter aqueles antigos crentes, que tinham palavra, que eram idôneos, que produzem na rua o que aprendem na igreja, que se tornam separados, e tem coragem para isso. Eu tenho um pastor que é muito meu amigo, que é o pastor Marco Pereira, que eu amo o pastor Marcos. E quem não andou com o pastor Marcos não entende, nunca vai entender ele. Como eu andei com ele na África uns 20 e poucos dias, então eu conheci o coração dele. Aí eu perguntei para ele, quando o senhor estabeleceu esse modelo, como foi que Deus fez isso com o senhor? Ele falou assim, Deus falou para você assim, assim, assim. Porque Deus dá um mapa a todo mundo. Deus dá uma direção a cada um. Eu falei, procede. Mas estabelecer isso na sociedade, como foi que o senhor fez? Ele falou, não tenho que estabelecer nada para a sociedade não. Eu tenho que obedecer o que Deus mandou. Aí Paulo diz, não pode comer pão, não coma. E nem condene. Então às vezes a gente está muito preocupado com a terra, com o estilo. Mas o que é válido para a gente? O que Deus confiou para nós. Agora, o que Deus confiou para a gente tem que cumprir com maestria. Na carta, ali em Apocalipse, nas 7 cartas, das 7 igrejas, na ilha de Patmos, que o Senhor confia, entrega a João, são 7 tipos de igreja, 7 tempos, 7 estações, enfim, 7 períodos, você pode chamar como você quiser. Mas são 7 modelos também de igreja, sim ou não? Que estão atuantes naqueles dias, cada um de uma forma. E Deus deixa essas 7 igrejas fluírem. E Deus não fecha, porque dentro dela tem coisas que estão em desacordo com o querer dele. Deus não fecha essa igreja porque se tem coisa que desonra o nome dele. Por que Deus pega uma igreja que está sendo tida como libertina e mantém aberta? Por que Deus ele vai falar para um rapaz que está na prisão e que não vai sair agora? O que precisa ser feito nessas igrejas que estão soltas? Por que Deus ele não vai descer e dizer, desce agora? Essa igreja, vocês estão proibidos de falar dessa forma. Por que Deus não deixa? Porque primeiro que o céu é muito organizado, muito perfeito, e está alinhado, a trindade é alinhada. O Senhor Jesus, ele convoca a Pedro, ele diz assim, tu és pedra. Tu és pedra. Mas, pedra. E sobre essa pedra, é necessário. Essa pedra é necessária. Para que eu venha estabelecer nessa robustez a estrutura de governança da igreja na terra. A igreja, ela tem que ser operosa, ela tem que ter coragem mesmo. Ela tem que ser destemida. Ela tem que ser aguerrida ao extremo.
ela não pode prevaricar, e ela não pode permitir o crescimento da imoralidade e do desrespeito no ambiente do culto. Não é normal continuar dentro de uma igreja que tem ressignificado o modelo, princípios e valores bíblicos cristãos, ainda indivíduos cometendo asneiras. É o novo convertido, por isso que é tranquilo. Agora, tem cargo, já não pode. E vivemos um tempo, como pastor, posso falar para vocês, eu já vi de tudo, mas a cada dia eu me surpreendo. Eu preciso citar isso como pastor, eu ouvi uma moça dizer que estava enojada de um pregador que tinha dado em cima da prima dela. Eu tenho nojo desse homem. Ele deu em cima da minha prima. Nojo. Essa moça hoje está noiva dele. Tem cabimento? Onde estava esse povo? Na igreja. Porque o diabo ele quer perturbar a igreja. Dentro, ele quer a farofa dentro da igreja. Você pensa que é lá fora e não é aqui dentro. As maiores asneiras o diabo quer que sejam realizadas aonde? Aqui dentro. Aí se não tiver valorosos, só que os valorosos, quando começam a ver essas coisas, falam: Deus, o que é que está acontecendo? Porque para mim é tudo mais difícil. Porque você ainda não entendeu que você já tem tudo aquilo que o Senhor tratou como importante. Aí agora, selecionar alguém que tem essas mesmas características nesses dias, é igual a procurar uma agulha num palheiro. Então você que está conduzindo sua vida, e sendo estranho em muitos ambientes, agradeça a Deus. Você que está sendo tido, nossa, você é muito chato, você é ignorante, você é impaciente, tudo isso são elogios para quem se aproximou do altar. Porque nesses dias sim, você vai ter que ter tento, ter atitude, ter coragem de falar o que é preciso ser dito. Nós estamos no meio de uma celebração, e observe que a Páscoa, ela aponta para Cristo, ou melhor, a Páscoa, ela aponta para o futuro, porque Jesus viria, sim ou não? E já a ceia do Senhor aponta para o passado. Como pode? Então, a Páscoa aponta para Jesus, aponta para o futuro, aponta para o cumprimento da vontade e o desejo do Pai, de redimir, de restaurar, da redenção celestial do Senhor para com o seu povo, do qual ou dos quais nós somos ovelhas desse aprisco. Quando o Senhor manda instituir a Páscoa, Ele está dizendo para o povo: memorial eterno é, para que vocês se lembrem que eu não esqueço do meu povo. Memorial eterno é, a marca agora é sangue, porque ainda está em exposição ações do sumo sacerdócio. Então o sangue ele é legal e tem que ser derramado. Quando Jesus chega, Ele estabelece a ceia. A ceia não tem mais a necessidade do sangue ser derramado, porque de uma única vez ele vai ser sacrificado por todos nós juntos. Só que ele institui o quê? O pão, que é o quê? O corpo dele. E o vinho, que é o quê? O sangue. São o que então? São elementos proféticos. Por isso, mais uma outra pergunta, uma enquete que teve esses dias:
que tinha que pegar um pão, toda a ceia que fosse celebrar, tinha que pegar um pão e partir, tomai, comei, só que antes, partido por vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. É necessário isso? Não, isso aí é onde a gente parece que entende uma parte e não compreende a demais. Então, o que é que acontece? Eu preciso pegar esse pão e partir? Mas tem algum problema aqui em parte? Só não. Mas a enquete foi essa. Quem não faz está completamente errado. Falando de lógica, precisa não. Mas se o cara quer fazer, ele parte 50 pão e dá. Tem algum problema? Não. Qual é o problema? É transformar, após a ceia, a sua vida em um canal de imoralidade. Aí tem problema. Agora o elemento profético do suco e do pão, mas o pão não pode ter fermento, isso é lei. Não se serve ceia com pão com fermento. Isso é regra. Então Jesus, de uma vez só, ele vai responder praticamente todas as perguntas que reuniam todo o povo judeu na sinagoga, num Shabat, e vai dizer assim: vocês precisam compreender que tudo estava apontando para alguém. Quando alguém chegou, a gente cumpre o restante. O que é o restante? Obedecer à vontade do Pai. Como assim? Vocês só estão cumprindo lei, profético e sacerdócio. Estão esquecendo que tudo isso que está acontecendo tem um Deus acima, que enviou alguém para vir aqui. E hoje se cumpriu no meio de vós isso. Vamos fazer uma leitura? Então, Páscoa, sangue derramado de uma vez só, para purificar você. Eu falei no monte na sexta-feira. Deus, ele manda matar um cordeiro, e manda o povo comer, e manda o povo comer depressa, e diz o seguinte: não deixe sobrar nada, e o que sobrar, queime. Por quê? Porque o povo está vendo aquilo que eles estão fazendo. Você está sendo sondado. Quer que eu aprenda também com isso? Você vai ficar agora, o seu óleo ungido que você recebeu, aí você quer dar para a rua toda, né? Espalhou o Egito com óleo. É sério? Muito sério. É porque a vizinha me pediu uma garrafinha de óleo. Foi mesmo. Para quê? Para lembrar quem? Para lembrar de quem? Para lembrar de quem esse óleo? Porque o que sobrou lá foi mandado o quê? Se já fez o que Deus determinou, obedeceu o que Deus falou, já foi. Se fosse assim, Deus dizia o quê? Como uma parte, a outra parte pendure na porta. Um pedaço de carne. Que é para quando o anjo vier, ver um pedacinho de carne, deixa assado. Que ele vai comer um pedacinho em cada carne, em cada casa. Não, irmãos. Só interessava o sangue. E ele falou, tem que ser sem defeito. É um cordeiro sem defeito. Não, eu vou comer. Mas até para você comer, eu não quero que você venha degustar daquilo que tem engano. O que você vai comer, e esse sangue que vai estar nos umbrais,
tem que vir de um cordeiro de procedência, tem que vir de um lugar que entendeu a verdade e o princípio. Então não vai poder ser qualquer um. E quem não tiver, ou a família for pequena de vida, não tem problema, mas tem que ser puro. Tem que ser puro. Porque às vezes a gente aproveita, por não ter, pega qualquer coisa. Ou o que tem, come o puro, e pega o com marca e dá para o que não tem. Não, é puro para você e é puro para ele. É puro para todo mundo. Então, a Bíblia vai nos ensinar muita coisa. Então, essa purificação, essas interpretações bíblicas, se formos ficar somente no Antigo Testamento, você vai ver Jesus ali 24 horas. Sério? Sério. E se for para o Novo, você vai ver Deus, o Pai, 24 horas. Não é estranho? E tão perfeito ao mesmo tempo. Porque a reivindicação do povo é fazer duas Bíblias. Porque o antigo foi antigo, o novo é o que a gente tem que seguir. Só que se você for olhar com detalhe o Novo Testamento, 90% dos assuntos que tem no Novo Testamento poderia ser chamado de Antigo Testamento. Resumidão, com maior clareza e muito mais rigoroso no cumprimento. Você acha que eu ouvi o pastor Marco Feliciano falando que quando você pega o Antigo Testamento e torce, só sai o quê? Sangue. Me perdoe, deputado, eu discordo. É muito prático. Deus diz assim, ó, se crer e ouvir, se você obedecer, se você for se santificar, se, tem um monte de si. Então Deus está dizendo assim, ó, não obedeceu, o pau canta. Não vai levar da forma que eu determinei, eu não vou confirmar o seu reino. É tremendo, por quê? Porque Deus, ele está em um momento agora, já no outro lado, no Novo Testamento, você vai ver Jesus ajoelhado, falando, Pai, se puder, passa de mim esse. Aí o Senhor está dizendo, eu não posso, porque está na porta do povo lá ainda, que saiu do Egito. Como é que eu vou voltar no tempo para retirar aquele sangue puro? Não foi qualquer sangue também nas portas. Se foi para apontar para Jesus, tinha que ser cordeiro puro. Eu já derramei antes. E o povo comeu o teu corpo. Eu não deixei ninguém enterrar nada, mandei queimar. Ah, você não está entendendo. Vou voltar. Que agora entrou um rema aqui que veio. Pai, se possível, eu não posso. O que eu vou fazer com aquele sangue todo? Não pode? É sua vez. É a sua vez de derramar agora. Foi criado para isso, enviado por isso. Aí ele começa a verter sangue, os seus poros. Não é assim? Então o que interessa aqui é o quê? Sangue. Sangue. Muito sangue. Até a última gota. E não tem atalho, não tem jeitinho. É até a última. Está com sono? Está achando que aqui é o parque, diversão? Vocês? Interessa para Deus até a última gota do nosso sangue. Desde que ele mantenha-se puro. Porque muita gente vai precisar
de uma palavra que gere vida e transforme realidade. E essa palavra, que não tem variação, ela só vai produzir a eficiência em qualquer tempo que ela for pregada, se quem pregou conduz com equidade as verdades recebidas pelo Senhor que redimiu ele. Então eu não tenho que ficar lembrando se a festa é ou não é. É você que tem a obrigação de ir por conta própria, sair dessa asneira daí. Mas também tem um monte de, eu posso falar, um monte de palhaço que não sabe o que é talite, mas vê alguém usando e usa. Não sabe o que é chofar, mas vê alguém tocando aí. Não sabe que é uma chamada de Deus. E aí vai fazendo tudo, sem entender a profundidade, sem entender os mistérios. E foi isso que nós lemos em Hebreus. Entendeu os rudimentos, entendeu a verdade, entendeu a profundidade, entendeu o Espírito Santo. Entendeu que mesmo tendo o Espírito Santo, as verdades, os princípios, os dons de Deus estão na luz. Mas você vai ter que respeitar tudo que está escrito. Você entendeu isso? Não, isso eu não preciso mais. Por quê? Você quer uma vida sendo cumprida dentro da igreja de uma forma e lá fora de outra? Você quer a igreja como que escudo? Ou como habilitador? Você quer a igreja para te proteger dos dias maus? Ou você está disposto e disposta a enfrentar os dias maus defendendo a igreja? Louvado seja Yeshua, a glória é tua, Senhor. Então sim, não tem como mais ficar em cima do muro com desculpas e justificativas. Até o seu colega que não se converteu ainda, porque você não é o que ele precisa ver. Na hora H você fraqueja, na hora H você dá uma brincada. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu chego num lugar e a primeira coisa que eu falo com o Espírito Santo, Nilcinho, eu falo: a hora que o Senhor quiser interromper a brincadeira, que a gente está aqui na terra, sim ou não? E sim, temos que conduzir a nossa vida com alegria. Ninguém gosta de andar com gente tosca, mulher rixosa, gotejadora, desgovernada, e homem arrogante 24 horas. Então você chega nos lugares com a conduta, a imagem de Cristo, a luz ofuscando o seu olhar para que você não se distraia. Mas a hora que Deus precisar de alguém, o soldado tem que ser você. E a hora é na hora que Ele quiser. Só que se você ficar conduzindo sua vida nos seus altos e baixos, você não vai ver a hora que Deus está requerendo de você. Por exemplo, eu digo para todo mundo que eu sou muito limitado nos afazeres profissionais. Agora na obra de Deus não. Eu tenho tempo. Eu arrumo o tempo. Eu vou conseguir. Uma pessoa me ligou e falou: eu queria falar contigo sobre um assunto assim, 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 assim. Eu falei: irmão, eu estou sem tempo. Eu falei: inclusive eu queria que você orasse por mim. Eu falei: eu tenho tempo. Mas é a mesma ligação. Negócio eu não quero falar. Agora se for para orar por você, eu oro agora. Bora? Aí eu orei 10 minutos. Falei: agora a gente vai falar. Falei: acabou a ligação. E o seu tempo também. Deus te abençoe. Daqui a pouco tem alguém precisando de uma oração também. Aí se você fica se distraindo muito, você não produz eficiência. E você não faz aquilo que Deus realmente te convocou. Eu sou empresário. Parabéns. A sua empresa glorifica a Deus? Todo mundo sabe lá que não tem atalho, não tem burlar
início, nem meio, nem fim? Todo mundo sabe lá? O pessoal fala, não, meu amigo, rapaz, eu vejo que eles fazem tudo para tentar acertar, mas esse governo é terrível. Não tem esse negócio de atalho. Não se faz nada pela metade, ou faz ou não faz. Então, nós temos uma verdade sendo pregada, e necessita de gente madura, que decida sair nessa noite daqui, decididos a fazerem o que não estavam fazendo. Saírem dessa inércia, colocar a eficiência do Evangelho para ser colocada em plena atividade lá fora. O Evangelho tem que fluir lá fora. E lá fora todo mundo tem que saber, tem que ter uma placa em você. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Isso te protege. Por quê? Porque com essa placa você não vai querer pecar, porque o nome não é seu. Com o seu nome você pecava um bocado. Agora com o nome de Jesus, o que é que a Bíblia diz aqui, o que nós lemos? Conhecendo tu, a luz entrou, a verdade chegou. É impossível você cair na asneira e voltar a ser o que você era. E é pesado para a gente ouvir isso. Mas você que perverteu os bons costumes, que estava no altar. Irmãos, temos vivido tanta coisa. Temos nos assustado com tantas coisas que têm sucedido na nação. Mas não no aspecto de governança, pastor Braz, mas no aspecto de pessoas que nós até respeitávamos na pregação da palavra de Deus. E cada vez mais vamos ver que se você se distrair um minutinho, você vai ser levado para esse lado do rio, do gospelmente correto. É besteira. Isso é besteira. O alimento do diabo diário chama-se besteirinha. É besteirinha, besteirinha até virar um besterol. E aí você não consegue voltar. E ainda que você queira, se você já experimentou disso que nós lemos no livro de Hebreus, não vai voltar mais a ser o que era. Eu não sei você, isso me arrepiou. Me deixou transtornado isso. Me deixou inquieto isso. Porque não é qualquer palavra, é uma palavra muito profunda. Então quer dizer que quando eu me mantenho no ambiente do culto, da igreja, e continuo cometendo coisas, eu nunca mais vou ser o projeto original de Deus. Isso dói demais. Pelo menos em mim, não sei em você, né? Porque cada um vai acostumando, né? O mentiroso acostuma com a mentira dele. E aí ele diz em todo lugar, é verdade. Agora eu, sabendo que existe um céu, eu aguento aquilo ali? Não aguento. Louvado seja Deus. Sabendo que tem um céu, que tem promessa, que tem tanta coisa lá, guardado para os que amam, para os que obedecem, para os que estão dispostos a pagar o preço necessário, para viver tudo aquilo que o Rei tem. Nós estamos lutando para levar esse pequeno rebanho para o céu. Pequeno rebanho. Pode crescer. Toda ovelha tem o ventre fértil. Toda ovelha tem o ventre fértil. Mas eu ainda não estou produzindo.
Pelo menos já se transformou em uma ovelha de verdade? Porque talvez o problema esteja em você ainda não ter aceitado a chamada de Deus. Aí você só quer o evangelho para você. Agora, quem foi transformado pelo evangelho redentor de Jesus Cristo, se incomoda se não falar desse evangelho, e quer transformar um ambiente onde ele chega com a graça redentora. Eu prefiro ser chamado de ignorante, porque eu zelo pelos princípios, do que ser chamado de imoral, porque perdeu os bons costumes. Eu prefiro ser chamado de brabo, porque eu luto para manter a equidade cristã, do que ser chamado de regalista, porque depois de muito tempo permitiu as asneiras entrar na igreja. Então sim, eu não vou ter vida fácil. E nem ninguém que decidiu ser ovelha não vai ter vida fácil. Não, não. Não há essa promessa na Bíblia. Há a promessa para aquele que perseverar. A promessa para aquele que decidir ser fiel. A promessa para você que é um homem que decidiu nessa noite, ou decidiu ouvindo essa palavra, mudar a realidade da sua história. Inclusive já tem um tempo que eu não convoco imorais a se retirarem daqui. Se você está aqui, e lá fora tem uma vida dupla, seja macho, rapaz. Vai de vez. Você não é macho, você não é homem, vai pecar, e no último dia se resolve as coisas. Aí você senta lá num painel da hipergraça. Agora, se quer ficar aqui, mata essa carne miserável, mata essa carne. É ruim para um pai, é ruim para um líder, é ruim para um pastor, constantemente ver alguém que estava indo para uma linha de rompimento, ceder às chantagens do diabo e sentar no colo do diabo. O que você tem de fazer? Foi o que Jesus falou para Judas: faz depressa, faz depressa, ou muda de vez ou cai de vez. Não dá para ficar em cima do muro, você vai ser atropelado pelo trem nesses dias. E não adianta ter desculpinha. Eu não tive apoio na igreja. E aqui o seguinte: com esse estilo de pregação, com essa forma de exposição bíblica que nós temos, vocês não têm noção o que o povo faz. É sério, seríssimo. Tem gente aqui que é quase cientista, engenheiro, lógico, só para o mal, né? Tem gente aqui que está pecando e continua nos afazeres. Se Deus não revelar, a gente morre sem saber que a pessoa está parecendo uma boa samaritana, um bom samaritano. É sério, sério. Irmão, não sei você, eu falei para Deus: enquanto o meu casamento não entrar em ordem, eu não subo no altar. Eu não vou ser escárnio para ninguém, nem vergonha para o teu evangelho. Só que tem gente que essa palavra, ser extremista na conduta e na ética cristã, para ele. Aí vão sair fora falando: não, lá o povo é muito duro. Duro? Querer te levar para o céu e falando a verdade que você precisa ouvir, isso é dureza mesmo? Por isso que o povo de uma idade X, em imoralidade, eu não vou falar em idade de identidade não, pervertidos adultos, acham as palavras difíceis. Pervertidos adultos
não gostam das verdades bíblicas, porque não teve o real encontro, ou se teve, um dia esfriou na fé e abandonou os princípios. As festas bíblicas, ou melhor, eu já falei que eu ia esquecer, e não posso, para eu não esquecer. Então tem a Páscoa, que é sangue. É sério? É. Páscoa é sangue. Páscoa é sangue. Asmos é tirar a falsidade. Só que primeiro tira o fermento. O problema é que a gente está passando sangue, pastor Brás, na porta, mas o fermento ainda está dentro de casa, a lata de fermento. E aí, se você observou bem a apresentação da companhia, é Fatá, junto com as filhas de Sião, você vai observar que tinha que ser retirado todo, não é uma parte, é todo o fermento, porque uma besteirinha de fermento leveda o quê? Toda a massa. Uma besteirinha. Então, você vai ver que tem que se retirar. Aí tem o quê? Primícia. O que é a primícia? Colheita. Interessante. Um dos significados de primícia é colheita. Mas por que colheita? Já que eu tenho que primiciar. Então Deus abençoa uma colheita. E uma abençoa a outra, uma abençoa a outra, uma abençoa a outra. Então tem gente aqui que entendeu a verdade e já está com um monte de colheita garantida. E não vê na hora porque é plantio. Mas vai acontecer. Vai acontecer tudo. Glória a Deus. Aí depois vem o que? Vem Pentecoste. Pentecoste é a entrega de quem? De quem? O que foi que aconteceu em Pentecoste, irmão? Pronto. O Pentecoste é a entrega dos 5 ministérios para a igreja fazer. E quem é que é o maestro do cumprimento do ofício desses 5 ministérios? O Espírito Santo. Porque sem ele você não consegue. Então a gente fica debatendo algumas coisas, se é do velho, do novo, mas você tem que interpretar na forma que Deus está requerendo, porque quem estabeleceu tudo que está escrito, nada do que existe não existiria, se Deus assim não permitisse, sim ou não? Então eu não tenho que combater com ninguém, discutir com ninguém, porque se está escrito, está, tetelestai, consumado está. Você não consegue alterar nada, e quem tentar alterar vai se ver com Deus. Não altere nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula, era melhor que. Então eu vou ficar combatendo com aquilo que é um livro que existe milhares de anos. Eu não vou perder meu tempo com asneira. Eu tenho um reino e uma justiça a fundamentar, a ressignificar e a cumprir. Agora eu preciso cuidar de quem quer entender o que tem que ser feito para manter-se reto e íntegro nesses dias tão pervertidos. Aí eu vou ensinar algumas coisas. Se afaste de quem é carnal. Se afaste de quem não aguenta suportar o processo. Nossa. Aí você vê os pregadores de bilheteria. Ele fala: Jesus não abandona ninguém. Até o último homem. Usa até aquele filme, né?
Até o último homem. Esse é o interesse do céu. Que até o último se... Simples. Mas de que forma? Ah, mas até o ladrão. Foi. Então ele entrou para roubar o céu. Pronto, ele vai ser o primeiro assaltante, é o puxador da gangue do céu, o ladrão da cruz. Isso aqui fala de transformação. No momento que você entende quem é Jesus, você perde as funções, você perde os valores, você perde suas visões e suas convicções carnais, terrenas. Então sim, ele pode estar na cruz como ladrão, mas se ele encontrou Jesus ali, acabou. Acabou. Vai para o paraíso. Vai para o paraíso. E a intenção dessa pregação não é para gerar vergonha, é para gerar transformação. Metanoia, é mudar a tua mentalidade. Decisões têm que serem tomadas. Não vamos ficar repetindo pregações. E um monte de porquê já foi respondido. A palavra é para transformar todo mundo, depende da terra. A terra que é o seu coração. Não sei como você chegou aqui. Se a sua terra for boa, essa palavra vai produzir bem-aventurança e crescimento. Agora, se você veio aqui só por... mais um culto. Quem será que vai pregar hoje? Quem será que vai pregar hoje? Porque tem pregação. O apóstolo é duro demais. Duro. Você vai ver o que é dureza. Nesses dias. Eu estou forjando em você o ser guerreiro. O ser homem de valor. Eu carrego algumas coisas na minha mente. Talvez eu, junto com a pastora, nós somos os pastores que nos últimos 5 anos estamos com a linha dos que mais batizamos aqui no estado. Só que a questão não é, minha perturbação não é essa não. É porque esses ordinários batizam e vazam. Aí eu perguntei para ele, por que isso acontece? Deus falou, você quer o quê? Falei, não, eu queria poder cuidar e participar. Aí Deus falou, não serve para ficar. Colheita é assim, meu filho. Você quer o quê? Você quer perverter esses costumes que eu tenho te dado? Se ficar alguns desses, se alguns daqueles estivessem aqui, você não tinha nem mais nem o resto do cabelo, você não tinha mais. Eu estou fazendo uma obra linda no meio de vocês. O Senhor me falou. Eu estou fazendo uma obra linda. Glória a Deus. E sim, eu movimento a terra. Eu tiro gente do norte, do sul, do leste, do oeste. Só que eu vou montar um esquadrão de elite. Aguarde o tempo. Está sendo montado, está sendo projetado. Eu estou nesses dias dirimindo um monte de questões na mentalidade do povo. Mas eles serão fortes, inabaláveis. Serão resilientes e serão excelentes defensores. Porque receberam do bom cuidado, receberam do zelo e vão ser agentes promovedores de milagres. Eu creio nisso. Aí isso alegrou meu coração. E se você está aqui, tem perseverado há muitas estações nesse lugar, Deus te colocou nesse esquadrão para isso. Os homens de vigor, os homens machos de verdade, os que ainda não estão aqui, estão sendo gerados nos ventres das ovelhas de verdade. Pastor, eu já fui assim, ele se encanta muito com volume. Deus não.
Deus se encanta com qualidade. Que é a qualidade que vai fazer você ir para uma linha de rompimento extraordinária. Então Deus está nos presenteando com gente de qualidade. O batismo, nesse mesmo livro de Hebreus. A gente começou a ler do 4, não foi? Você lê do primeiro para você ver depois o que está escrito. O Senhor vai nos dar uma interpretação muito mais profunda, já respondendo essa leitura aqui. Então é impossível quem foi transformado perverter também. Porque está dizendo que é impossível quem foi transformado cair e voltar a ser o que era. E não adianta dizer que o Senhor, mas está escrito, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Pastor uma vez me corrigiu, com razão. A tradução original não é a glória da segunda casa. Porque tem gente que bagunçou em uma casa, em outra, está bagunçando nas casas tudo que passa. Aí quando chega aqui que ouve uma palavra, diz, não, essa aqui é a minha casa. Mesmo que essa palavra, no aspecto de interpretação, em uma exegese bíblica profunda, está falando de um cumprimento daquilo que é o governo do eterno. É quando a vontade de Deus toma a primazia total, independente se o homem quer ou não. Uau! Então, Deus vai fazer na sua vida aquilo que você estiver disposto a ir para uma linha de exposição nesses dias. Está disposto a ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida? Não reclame da exposição. Não reclame porque, mas eu não estou vendo ninguém fazendo. Faça você. Faça você. Desenvolva entusiasmo. E aos poucos Deus vai dar um esquadrão. Deus vai lhe apresentar amigos de verdade, que amam o seu Deus. Deus vai lhe apresentar projetos que glorifiquem do início até o final o nome dEle. Deus vai levar você a ressignificar a mentalidade de muita gente, porque em primeiro plano na sua vida está Deus. Então você está aqui nessa noite, que é uma noite totalmente profética, por que não falar? E dizer que se foi Páscoa no Egito, aqui é ceia. A ceia nos arremete a uma visão do passado, porque Jesus, depois de ter cumprido, Ele falou, façam isso em memória de mim. É presente, é futuro, é passado. Ele está dizendo assim, lembre tudo que eu fiz, eu não fiz por mim mesmo, eu fiz para se cumprir a vontade do Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, sim, não estamos mais na época do olho por olho, dente por dente, e não precisa mais derramar sangue. Não, dê graças a Deus. Mas o que é que eu preciso derramar hoje? Entregar seu corpo, após ter experimentado do sangue carmesim de Jesus. Tirar seu corpo das asneiras, tirar seu corpo da imoralidade, do paganismo, do imediatismo, e conduzir seu corpo a ser encharcado com sangue carmesim, puro. O que é essa pureza? A mesma pureza que o Senhor estava requerendo do povo para sair do Egito. Só eu li que eles não podiam sair de casa? Ou você já também leu que eles não podiam sair? Porque o anjo da morte ia passar por cima.
Passar por cima. Mas passar por cima, E ele consegue ver o que está dentro, eu e você não. Mas ele que está acima de tudo, vê tudo. Então esse anjo, que é o anjo da morte, ele não é malvado, ele é cumpridor. Aquele que fala a verdade não é ignorante, ele é cumpridor. Só que em dias de pessoas imediatistas, que não suportam a sã doutrina, vão querer o tempo todo perverter os bons costumes. Depois da Páscoa, esse povo vai fazer uma festa. Sim, vai ter festa no deserto. Só que, enfim, eu não sei o que essas horas trancadas dentro de casa sem fermento fez com esse povo, pastor Braz. Então nós não temos problema com o povo cumprir algumas obrigações e determinações, pastor da Cris. Só que nós temos problema com a devoção do coração. Que eles estão cumprindo porque alguém está mandando. Quando tem uma certeza de morte, pastor Braz, eu tiro rapidamente o fermento. Só que essas últimas 24 horas serão marcantes. Porque eles retiraram o fermento de dentro de casa, mas não retiraram o fermento de dentro deles. Calma, que Deus sabia também. Por isso que Ele mandou comer o cordeiro. Como tinha fermento dentro de si, e o cordeiro era puro, o anjo não podia matar eles. Bem que o anjo tentou. Porque o anjo vê o que você não vê, né? O anjo está vendo por cima. Então o anjo está vendo que, sim, não tem mais fermento dentro de casa. Mas ele não pode matar o povo, porque na noite o povo comeu o cordeiro puro. E aí ativou aquilo que o Senhor falou: a casa que tiver o sangue, a casa que tiver o sangue nas portas, não haverá o quê? E você comeu o cordeiro, e o sangue saiu de onde? Deus, Ele nos ensina muita coisa. Mas a pergunta que não quer calar: tudo bem, não tem fermento na sua casa, mas dentro de você, qual a quantidade que ainda tem? Você está disposto a comer rápido? Comer rápido hoje o cordeiro? Porque o anjo pode passar, mas não é mais o anjo da morte. Não. A minha preocupação é com essa leitura de Hebreus. É você nunca mais ter acesso às grandezas que o céu declararam. Você vai ser só alguém salvo. E aí eu não me lembro bem quem falou isso. Miserável é o homem que se contenta somente com a salvação. Miserável é o homem que se contenta apenas com a salvação, sabendo que em um céu tem lugares, ornamento de glória. Mas no céu não haverá dor. Amém. Mas é muito além. Não vai ter mais gemidos, aflições. Mas o céu não é só isso. No céu tem a exibição clara, autêntica, real, palpável de tudo que nós lemos na Bíblia.
O Senhor está falando das ruas, dos muros? Não. Eu estou falando que as ruas de ouro, os muros e tudo que ocorre de grandeza reflete a própria expressão do Deus sendo colocado para fora e por fora. Você não está entendendo, né? Esse brilho da rua, esse ouro da rua, esse jaspe da rua, é Deus fora dele se mostrando para a gente. Meu Deus do céu. É Deus do lado de fora, fez com que a rua virasse isso. Deus do lado de dentro é o que a Bíblia diz. Deus do lado de fora é o que você vai ter lá, acesso livre. Glória a Deus. Que essa palavra esteja entrando em você. E que você decida nessa noite sair dos egitos, dos fermentos interiores. E das asneiras de subjugar, uma vez recebido da luz, uma vez experimentando das revelações, uma vez tendo o Espírito Santo dentro de você, tornou a cometer asneira. Que você se arrependa. Quem sabe o Senhor tem misericórdia. Ah, mas o Senhor leu que é impossível. Impossível para o que conheceu antes. Quem sabe você hoje não é um inocente que após aqui, não. Após aqui, muitos já não vão ser mais. Mas talvez tenha uma oportunidade maravilhosa de nós nos encaixarmos em Deus. O Deus de dentro, para que naquele dia fora a nossa vista seja clareada com aquela luz dele que ofusca tudo e todos. Você pode se colocar de pé? Aplaudir Jesus. O Senhor não deu tema à pregação. Eu não. É Páscoa. É memorial eterno. Eu não vou dar tema. Ah, isso aqui não é em memória de mim também, é memória do eterno. Então, eu vou falar alguma coisa aqui a você. Depois você vai ler em casa. Tudo acerca da Páscoa, nos tempos de Jesus. Você vai poder ler Lucas 2:41. Vai poder ler João 2:13. Depois pula para o versículo 23. Depois vai para o capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Vai para o capítulo 11, versículo 55. Vai para o capítulo 12, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 18, versículo 28. E depois pula para o versículo 39. Depois você vai para o capítulo 19. Versículos 14. E aí a gente acaba, porque quando você lê isso tudo, você vai ficar perturbado. É como se você estivesse lendo o Antigo Testamento. E vai ver que o maior cumpridor de tudo que está no Antigo, de forma pura, é Jesus. É o Yeshua. É o nosso eterno. Então não entre nessas asneiras de conversa. Temos que cumprir o que a Bíblia diz. Temos que viver o que a Bíblia declara. E temos que a cada dia vivificar em nós os costumes, os ritos. Ah, mas eu nasci aqui, mas não sou daqui. Ah, eu cresci aqui. Eu não cresci tanto, mas cresci um pouco. Mas não sou daqui. Ah, mas tudo que eu aprendi, isso dá um trabalho. Por isso tem uma igreja te ensinando. Qual é a desculpa? Prova que o que nós estamos falando é antibíblico, então. O que não dá é para nós ficarmos discutindo ou até ouvindo. Aqueles que não querem segurar o rojão nesses dias. Precisamos de pessoas que carreguem o estandarte. Precisamos de gente nesses dias que, sabendo que
depois que entrar nos locais da intimidade com Deus, não podem mais oferecer seus membros, seus corpos à impureza, ao erro, ao engano. Uma vez que você chegou diante de Deus, perante ao Senhor, e foi redimido, não pode nunca mais, depois de ter bebido dessa água, se entregar como oferta às luxúrias, se entregar como propiciatório ao engano. Você não pode mais fazer isso. Você precisa mudar de verdade. Precisa mudar. Se você não pratica obediência, sujeição, submissão, você nem entendeu o que é a graça redentora de Jesus. Se você ainda tem um monte de porquê para obedecer, você nem sabe quem é Jesus. Não existe meio obediência, não existe meio cumprimento, não existe, ou é tudo ou é nada. Feche seus olhos, irmãos, por favor. De verdade. O que falta na sua vida? Já tirou o fermento de casa? Eu tirei, não foi difícil não, eu sei que não é. Está dentro de uma vasilha. É fácil demais. Tirar o fermento de dentro de você que é difícil. Porque você só retira gradativo ao que você vai se permitindo. Ah, eu não queria, mas agora eu quero. Ah, se permitiu arrancar um pouquinho mais. Eu quero convidar você a retirar todo o fermento. Tira todo o fermento. Para comer do corpo de verdade, do cordeiro de verdade. Mas sem voltar a fazer as coisas que levavam você a envergonhar o Evangelho. O primeiro a ser corrigido sou eu. Miserável sou. Ai de mim, como diz Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo que também tem lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim! Aí é como se um anjo dissesse assim: mas você quer ser transformado? Porque se você quiser ser transformado, eu te tiro do meio desse povo. E eu te tiro do meio desses seus próprios lábios também. A repetição no ambiente da imoralidade é terrível. Te torna um imoral gospel. Com a desculpa que aceitou Jesus um dia. Mas dá tempo, estamos aqui. Essa graça redentora está invadindo sua vida. Essa graça